Um pouco da história desse médico que está fazendo história, né, doutor? Conta pra gente. Parece que está envolvido em várias pesquisas, são várias publicações na área. Conta pra gente. Sim, eu tenho estudado muito na cirurgia plástica, né, a gordura principalmente, na região de lipoaspiração, lipoenxertia, e tenho publicado bastante sobre algumas técnicas de mamoplastia, estética, reconstrutiva, e também de lipoaspiração, lipoescultura. Esses trabalhos já foram publicados em várias revistas em todo o mundo, Inglaterra, Estados Unidos, aqui no Brasil também. Então, doutor, eu vi que você está envolvido aí também em várias sociedades. Sim, hoje eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, faço parte da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética também, e participo de alguns comitês também, relacionados à área de pesquisa, principalmente à área de medicina regenerativa também, da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica. Me explica um pouco, qual é o diferencial de um médico estar envolvido nesses projetos e do que não está? Então, o fato de você estar envolvido, você está sempre atualizado, né? Então, assim, primeiro para você estar inserido nesse meio, você tem que já ter pesquisado, já tem que ter mostrado o seu trabalho, ter o reconhecimento das pessoas que te convidam para participar. E, a partir de então, a gente começa a discutir as atualidades, tudo o que tem de novo na área de cirurgia plástica, as últimas atualizações. Esses comitês eles acabam discutindo o que ainda não foi lançado, o que está sendo desenvolvido e se pode progredir, se não deve progredir. É uma coisa mais científica mesmo, e tem essa vantagem da gente poder estar sempre à frente do que está hoje disponível para o público. Me conta então, por que a cirurgia plástica? Então, desde a minha época da medicina, né, eu sempre gostei muito e me tornei médico para poder realmente ajudar as pessoas. E eu me identifiquei já na faculdade que o médico, além de curar, ele tem o dever também de confortar e promover o bem-estar para as pessoas. Foi com isso que eu me identifiquei muito com a plástica, porque eu percebi que eu precisava ajudar as pessoas a ter um bom estar, se sentir bem, uma boa autoestima, né? Acho que vale a pena até citar uma paciente minha, né, que foi uma coisa que me marcou muito na cirurgia plástica, que era uma paciente que necessitava de uma reconstrução de mama após um tratamento de câncer de mama. Ela teve a mama amputada, né? E foram tentadas, eu ainda era residente, foram tentadas 5 técnicas, todas falharam, todas 5 técnicas mal sucedidas. Tentou todas da mais simples à mais avançada da época. Não tinha, ela perdia todas, e daí foi feito, eu lembro que foi feita uma reunião com muitos cirurgiões plásticos na época, super qualificados no tema, e no final dessa reunião chegou à conclusão de que não existia mais possibilidade cirúrgica, já tinha sido esgotado todas elas. Mas isso, na época, ficou me marcando, eu não me satisfiz com isso, né? Eu tentei, logo que eu me formei, eu procurei estudar, me envolvi em várias pesquisas, né? Que foi até onde eu entrei no meu mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo. Uma forma de tentar ajudá-la e uma forma de tentar reconstruir essa mama, né? Então, aí que eu entrei nessa parte de lipoenxertia, tudo, a gente conseguiu desenvolver esse procedimento que hoje até virou uma referência aí no mundo, né? Para tentar realmente reconstruí-la. E, graças a Deus, o procedimento foi super bem sucedido. Eu acabei fazendo essa reconstrução nela em 2012, e o trabalho já foi premiado nos Estados Unidos, a técnica já é reconhecida e ela está hoje super feliz. Olha só que história bacana. E hoje, doutor, me fala sobre sua atuação hoje. Hoje eu sou pesquisador ainda, continuo estudando bastante, sou editor da revista, da Plastic and Reconstructive Surgery, que é uma revista de cirurgia plástica a mais reconhecida no mundo hoje, e sou revisor de outras. Então, eu estou muito envolvido nesse meio científico ainda, procurando estudar o que tem além, né? Não só o que é utilizado. Eu realizo todos os procedimentos que existem hoje na área de cirurgia plástica e estética, mas a gente está sempre procurando o que é possível melhorar ainda. Então, eu me envolvo muito nessa área de pesquisa. Além de pesquisador, eu também sou professor e preceptor. Eu estou sempre envolvido com os residentes. Eu ensino cirurgia plástica para os residentes e tenho a minha atividade no meu consultório. Coming to you live from PRS View Studios, this is your Plastic Surgery Minute. I'm Dr. Heather Furness, and this is Dr. Francisco Claro Jr. Francisco, can you tell me how you do lipofilling of the breast? Yes.
Well, lipofilling to the breast is mainly done in 3 stages. In the first stage, the fat is harvested from via liposuction from hip, belly, thighs, inner knees, anywhere you have an excess of fat. And in the second stage, this fat is prepared in order to separate the viable cells from impurities like such as blood and oil, and the viable cells are injected into the breast via a blunt tip cannula in order to improve the breast volume and shape. What are the advantages of lipofilling in breast reconstruction compared with other procedures? Okay. Breast lipofilling of simply improving the breast shape and volume, like all other procedures of breast reconstruction. It also have a regenerative property because it has stem cells and it can heal radiation damage and it can improve aesthetically the scar quality. And as it's made with our own tissue, there is no rejection. And as it's collected via liposuction, there is no additional big scars or impairment to the donor site area. And what else? I believe it's, and there is no contraindication. So if you don't have an infection to the donor site area, you can say there is no contraindication and procedure can be done to any kind of breast reconstruction. Thank you so much. That's a great option. Okay, thank you very much. Thank you, Francisco. Hi, I'm Francisco Claro Jr., plastic surgeon, São Paulo, Brazil. I've been challenged by Rod Rohrich about hashtag PRS Global Open Up, an article in PRS Global Open. I've been reading using fat graft to treat breast implant capsular contracture. I believe this article is interesting because I'm studying and performing this procedure weekly for more than 10 years, and I can say that this procedure is fascinating. It has regenerative properties and can address a lot of problems, breast disorders. The authors state that beyond treat capsular contracture, the procedure was also able to relieve pain and improve the skin quality. Olá, eu recebo frequentemente pessoas que vêm encaminhadas por outros cirurgiões plásticos, principalmente por causa dos meus trabalhos, principalmente na área de lipoenxertia. Esses meus trabalhos estão tendo repercussões não apenas nacionais, como internacionais, tenho pacientes de outros países também. E aqui eu vou até mostrar para vocês o por trás das coisas, né, como que é feito também a divulgação desse meu trabalho para os cirurgiões plásticos dentro das próprias sociedades científicas. Vou apresentar agora para vocês, na sequência, um vídeo onde foi feita uma enquete. Essa enquete foi feita pela revista Plastic and Reconstructive Surgery, que é a principal revista científica do mundo na área de cirurgia plástica, e ela enviou essa enquete para todos os cirurgiões plásticos, então apresentando um caso que eu tratei e perguntou para os cirurgiões quais seriam as técnicas. E entre as opções tem a opção A, que é a técnica convencional, e a opção B, que foi a técnica que eu propus. Esse meu trabalho foi premiado em 2017 nos Estados Unidos, e a partir de então já tem bastante divulgação da técnica, do tipo de abordagem, então, que eu propus inicialmente, hoje já é praticamente um consenso no mundo. Esse vídeo é bastante interessante porque mostra a seriedade do meu trabalho, que vê que é uma coisa realmente científica e que está sendo aplicada no mundo inteiro, e o pioneirismo, né, que eu sou realmente uma das pessoas que tem realmente mais estudado esse assunto e estou realmente fazendo técnicas novas e que a gente está conseguindo fazer um enriquecimento científico nessa área. Tem os outros vídeos no meu canal também aqui no YouTube, que eu apresento muitos procedimentos, não só nessa área de reconstrução, como em todas as outras áreas de cirurgia plástica. E nesse meu canal eu procuro também acabar com os mitos relacionados à cirurgia plástica e falar uma coisa bem científica, verdadeira e bem explicativa. Today, we have a challenging case of breast reconstruction. Are you ready to face the case? A 44-year-old female had 4 failed breast reconstruction procedures, including latissimus dorsi and Dieppe flaps, following mastectomy and radiation for ductal carcinoma. The patient wants to pursue further breast reconstruction. Our problem list for this case: A, 4 unsuccessful breast reconstruction attempts, and B, scarred and tethered breast skin with no subcutaneous tissue. How would you face the case?
your options are A, further flat-based breast reconstruction, or B, fat transfer with delayed implant reconstruction. You chose option B, fat transfer with delayed implant reconstruction. Listen in now to Dr. Olivia Branford discussing this case. Hello, I'm Olivia Branford, a reconstructive and aesthetic plastic surgeon practicing in London, England. I'm the social media consulting editor at PRS Global Open Journal. In my view, the correct treatment in this case was to proceed with fat transfer to improve skin quality and to create a tissue bed to accept the breast implant. The use of a breast implant in the context of radiotherapy is associated with a high risk of implant failure, with implant exposure and extrusion and significant capsular contracture. But by providing soft tissue cover and improving the quality of the skin, fat transfer does improve outcomes in implant-based reconstruction. While it is usually insufficient to create a breast mound alone, and certainly not without multiple procedures, it is a useful adjunct and may also improve breast contour, giving a more natural appearance, although fats cannot be used alone to provide projection in the same way as an implant. If the patient went on to symptomatic capsular contracture, then the option would be to remove the implant, plus or minus further fat grafting. There is increasingly high-level, good quality evidence from medium-term studies in PRS Journal, such as the 2017 multi-center case cohort study by McCaton and colleagues, and also in 2016 by Kronowitz and colleagues with matched controls, that fat grafting is safe and effective in experienced hands, with no increased risk of cancer in patients who had undergone mastectomy. Studies also appear to have settled the debate, concluding that fat grafting does not hinder mammographic detection of breast cancer. It is important to check that your plastic surgeon is board certified or equivalent and a member of an internationally recognised plastic surgery organisation, such as the American Society of Plastic Surgeons. Read more interesting case reports every month on prsglobalopen.com. We'll see you next time on PRS Global Open's Face the Case. Eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui participando, né, desse fórum de reconstrução mamária do Outubro Rosa. Tá, e me foi sugerido falar um pouco sobre a carreira do cirurgião plástico na reconstrução de mama, né? Eu fiquei até um pouco com receio do que falar e me sugeriram, então, falar um pouco da minha carreira, da minha trajetória, né? Mostrar como foi, como cheguei até aqui. Então, falando da minha trajetória, eu não podia deixar do meu início como reconstrução de mama, né? Isso surgiu quando eu comecei a residência lá em 2007, no Serviço de Residência Plástica Santa Cruz, que é o serviço do Dr. Merga, que já não está mais com a gente, né, desde esse ano. E lá na minha época, a gente fazia no mínimo uma reconstrução por semana, né, com uma média de 3 reconstruções. Era a média que a gente tinha de reconstrução de mama lá no Instituto. O que a gente mais fazia? Eram as reconstruções mesmo com expansão permanente, a gente usava muito na época o Becker, né, nas reconstruções principalmente imediatas, e também grande dorsal com prótese, na imediata como nas tardias, usava bastante TRAN também. E nós tínhamos um laboratório lá que a gente treinava também, e podia desenvolver o DIEP também para reconstrução mamária. Quando eu estava no meu último ano de residência, eu já empolgado com essa área da reconstrução de mama, decidi ir lá para o serviço do NIU, né, o New York University, que era comandado pelo professor McCarthy. Quem fazia muita reconstrução de mama na época era o Dr. Ali, e eles tinham uma média de 3, 4 por dia, era uma coisa impressionante. Então, eu fiquei lá acompanhando um mês o serviço, mas o interessante é que nessa época estava surgindo, isso foi 2010, né, e eu já tinha ouvido falar alguma coisa em 2009, a respeito da lipoxertia mamária. Ela estava em discussão sobre a proibição desse procedimento nessa época, mas a gente sabe que o tecido mamário, ele não só tem, o tecido adiposo não só tem células de gordura, como também tem uma concentração muito grande de células-tronco, que poderia levar à regeneração tecidual. Então eu comecei a olhar um pouco para esse lado e falei, poxa, será que não dá para a gente usar isso daí como uma cirurgia reconstrutiva na região das mamas? A gente viu ali, ela foi proibida principalmente em 87 pela Sociedade Americana, após várias complicações, não só complicações clínicas, como achados radiológicos e até a parte de recidiva tumoral, que poderia ser desencadeada por célula-tronco, né? E a própria Sociedade Americana se viu obrigado a rever o procedimento. Em 2009,
deixou de proibir então, entretanto ainda continua não recomendando, pois precisava ainda um aprofundamento desse procedimento para a cirurgia das mamas, principalmente para reconstrutivo. Foi aí que eu entrei. Né, eu falei, poxa, por que não, então, começar a estudar? Então, eu falei, poxa, vou entrar no mestrado, vou dedicar meu tempo um pouco a estudar e vamos tentar desenvolver uma técnica, até pensando naquela minha paciente mesmo. Eu defendi o meu mestrado em 2011 e, como resultado, eu publiquei um artigo que foi capa do British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas de cirurgia do mundo, né? E a gente conseguiu levantar nesse trabalho, nessa revisão sistemática, que o que realmente importava na lipoenxertia não era a lipoenxertia em si, mas sim como ela era feita. Então, a técnica precisava ter uma coleta, um preparo e uma enxertia adequada. E a terceira etapa, super importante, talvez a mais importante, é você ter o conceito de não aplicar em bolos. Então, fazer uma lipoenxertia de baixíssimo volume em múltiplos túneis, que pode ser feito em diversos planos e multidirecionais, como descrito aqui nessa ilustração. E a gente já tinha estudado em 2010 no nosso grupo, estou até aqui como coautor, a neovascularização da gordura, né, que a gente já estava olhando para isso daí nessa época, e a gente percebeu que realmente essa gordura enxertada ela dá uma neovascularização muito importante, o que faz com que uma contribuição importante para a lipoenxertia, para integração. E esse caso até foi um Doppler que eu fiz dessa paciente após 3 sessões. Eu estava em dúvida se eu ia colocar uma prótese, porque até essa época era proibitivo você colocar uma prótese de mama numa paciente previamente irradiada, com uma pele fibrosada sem tecido, né? Era assim, era um absurdo. Como que você ia fazer isso? Aquilo lá com certeza ia destruir, ia dar problema. Então eu falei, poxa, mas será que agora que eu consegui ganhar essa pele, ganhei essa regeneração tecidual, será que ela não aceitaria? E assim, eu não achei até esse momento nada na literatura de algum caso que tivessem colocado prótese numa mama parecida com essa. Eu fui o primeiro, então eu fiquei investigando e consegui identificar no Doppler, lá o ultrassonografista até falou para mim que o diâmetro aqui que ele identificou dos vasos ali naquela região era equivalente à tireoideia média, que é uma vascularização muito potente, então o tecido realmente permitia bastante coisa ali, e a gente arriscou fazer um enxerto. Nessa época eu já estava no doutorado, né, 2015, já estava para defender meu doutorado, já tinha pesquisado muito a lipoenxertia, decidi fazer tirei mais um mesinho de férias aí, fui fazer um observer lá na Universidade de Harvard, né, fiquei na Brigham Women Health, e lá acompanhei também, eles também faziam de 3 a 4 reconstruções por dia, também uma coisa impressionante lá, fiquei lá então quase um mês, e logo que eu voltei, já defendi o meu doutorado, onde eu tive a honra de ter como componente da banca o professor Fausto Viterbo e a doutora Lídia Massá, tá? E também o doutorado também teve como resultado várias publicações em revistas de altíssimo impacto, como Annals of Surgical Oncology, tudo relacionado a enxerto de gordura, tecido adiposo e reconstrução de mama, né? Daí eu fiquei um ano meio afastado das atividades acadêmicas, mas em 2017 me convidaram, né, para estar desenvolvendo pesquisas lá no CAISM, com base em todos os meus estudos, principalmente pesquisas clínicas, já começando a fazer estudos, desenvolvendo as reconstruções de mama, lá quem faz a reconstrução de mama no CAISM são os mastologistas, né, mas principalmente com foco na região, na parte mais tardia, porque eles faziam as reconstruções imediatas. E então eu comecei a fazer lá desde 2017, esse caso ele foi publicado já na Plastic, que foi premiado nos Estados Unidos em 2017, tá? E é claro, isso daí, depois a revista, inclusive, mandou uma enquete para os cirurgiões plásticos, né? Já realmente apresentando, como aqui em cima, apresentando o caso da minha paciente, né? Com tudo que foi apresentado aqui, e dando as opções para os cirurgiões plásticos. Tentar um outro retalho, ou fazer essa técnica que, na época, ainda não era consenso, né? Hoje já está realmente virando um consenso a partir da lipoenxertia. E a maioria dos cirurgiões plásticos realmente responderam que o adequado seria fazer lipoenxertia e tentar pôr a prótese depois. Francisco, você trouxe para a gente aqui algo que é absolutamente moderno na reconstrução de mama, que é a questão da lipoenxertia, especialmente para os pacientes que têm as sequelas das radioterapias, que a gente tenta evitar, mas às vezes isso não é possível, né? E sem dúvida, pelo menos esse caminho parece ser um caminho muito promissor. Vide aí os seus estudos, tantos outros estudos que vêm sendo apresentados, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você colocou ali vários casos de enxertia com colocação de prótese na sequência. Uma opção para pacientes irradiados também seria a utilização do retalho grande dorsal, por exemplo. Não vamos nem falar do TRAN aqui, vamos falar em prótese, né?
Então, você deu a opção de enxerto de gordura e prótese, que é uma coisa que eu acho bem interessante, porque tem a possibilidade do grande dorsal. Eu queria saber de você, o que tem sido o seu... É lógico que a enxertia, eu tenho a impressão que é sua menina dos olhos, né? Mas até que ponto você acha que ele poderá até, de repente, substituir completamente o grande dorsal na questão dos pacientes com radioterapia? Então, até o que eu estou desenvolvendo na Unicamp até é um ensaio clínico, está até registrado nos ensaios, tudo, e a gente está correndo um braço com grande dorsal e prótese e um braço com lipoenxertia e prótese. O que a gente observa é que a grande dorsal, ele dá muita contratura capsular. A incidência de contratura capsular no grande dorsal é gigantesca. Eu não sei precisar exatamente, mas parece ser alguma coisa por mais de 60%, 80%. Assim, é muitos casos. Não a curto prazo, mas assim, a longo prazo. Você espera um, dois... Né? Especificamente com radioterapia. Isso, os casos são só com radioterapia. Então, especificamente na radioterapia, embora o retalho fique muito bom, mesmo que tenha sido depois, o paciente já fez a rádio, tudo aí você vai reconstruir, ou antes. A gente tem, vamos supor, você fez o grande dorsal para fazer a radioterapia. A gente tem observado que nos dois casos, a incidência de contratura capsular é muito grande, tá? E muitos acabam até perdendo, que é o que vários casos até acabaram aparecendo para mim, para fazer que nem estavam em nenhum dos braços, mas acabaram chegando lá, falou, olha, já tentou um, já tentou dois, você pode tudo. Então, assim, porque lá no Unicamp eu estou fazendo esses braços, mas eu fico também com certa complicações, entendeu? É isso que eu te falei, não só das imediatas, como eu te mostrei casos do tórax, que tem, vira e mexe, tem algumas coisinhas daquele tipo, mas também, tipo, esses casos, que reconstruíram uma, duas, três, não consegue, manda, e daí eu vou lá e faço. Isso não só na Unicamp, como na vida privada. Eles também me mandam, né, na privada também para fazer essas reconstruções. Então, assim, do meu ponto de vista, a lipoenxertia, ela dá sim para substituir completamente a grande dorsal. E assim, daí uma pergunta que se faz, poxa, mas a grande dorsal é uma cirurgia só, sei lá, sem fazer areola, né? O mamilo e a areola. É uma cirurgia só. Mas eu falo, poxa, mas o grande dorsal às vezes leva 2 dias, 2 dias de internação, tem uma baita monte de limitação, fica com dreno, abre ponto, dá deiscência. Então, assim, a lipoenxertia, como que a gente consegue fazer? Se for uma quantidade pequena, né, que a gente geralmente usa o quê? Eu faço uma lipo de 500 ml, geralmente, para fazer a reconstrução de uma mama. 500 ml, injeto ali 150, 200 ml. A gente consegue fazer em 1h30, 2 horas, o paciente vai para casa no mesmo dia. Ele chega, interna, faz a cirurgia e volta para casa. Sem limitação, pode levantar o braço, pode fazer o que quiser, eu só deixo microporado a região. Então, assim, é uma cirurgia que, embora ela seja mais procedimento, demande mais, ela tem um pós-operatório mais tranquilo, né? E, assim, o paciente reclama menos. Eu estou até aplicando um questionário, aquele breast kill, para poder ver entre os dois o que as pacientes preferem. Para essa coisa de fazer um procedimento único, que tem uma recuperação mais longa, ou vários procedimentos com uma complicação, com uma pós-operatório mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer com isso é que, assim, a lipoenxertia, ela surgiu nas minhas mãos para resolver uma coisa que nem um microcirúrgico conseguiu resolver, entendeu? Não tinha mais microcirúrgico para ser feito ali naquela paciente, ela tinha que fazer ponte de vaso, estava tão longe ali para chegar na clavícula ou chegar na região posterior, porque na lateral do braço já não tinha mais nada, né? Então ele surgiu para realmente ser a salvação de que nenhum outro procedimento conseguiu. E eu comecei a fazer ele para tudo. Então até mostrei vários casos que tiveram grande dorsal, que tentaram 2, 3, 4 cirurgias com grande dorsal, perdeu. Casos que já fez grande dorsal, que fez TRAN, também perdeu os 2, né? E a minha paciente que surgiu com 5 tentativas, incluindo de EP, também perdeu, e a lipoenxertia resolveu. E está lá com mais de 1 ano de pós-operatório, nem contratura capsular teve. Ok, Francisco, eu queria fazer uma pergunta para você específica. Você, obviamente, é uma pessoa diferenciada, que fez uma formação fantástica. Eu acho que é aí que vem, por isso que eu quero fazer essa pergunta específica. Até que ponto um cirurgião plástico que queira fazer a reconstrução de mama em primeiro nível no Brasil, até que ponto ele pode confiar simplesmente no aprendizado da sua residência ou ele deve buscar conhecer outros serviços, ver outros cirurgiões operando, mesmo que ele já faça determinadas técnicas, você foi para alguns outros serviços para visitar outras escolas, o que você aconselha para aquele que está iniciando agora, que quer começar a fazer e quer realmente enveredar por esse caminho? O cara que já tem a especialização, eu acho que ele também, que é o meu caso, que eu já saí da residência preparado,
eu também procurei ver outras coisas. Então, assim, eu fui lá para Nova York, mesmo depois de já ter uns 4, 5 anos de experiência, também fui lá para Harvard, na Women's, no Brigham. Então, eu acho que vale a pena você conhecer, saber o que tem de novo, ver as condutas, as experiências, e não significa que você tenha que adotar aquilo, né? Isso foi, assim, a minha experiência fora, assim, eu acho que eu ganhei muita coisa bacana que eu vi lá, mas a maioria das coisas que eu vi eu não consegui aplicar para cá. Eu sou um dos pioneiros desse procedimento no mundo. Eu estou estudando ele, eu comecei a estudar ele desde 2007, já fiz meu mestrado, que eu defendi em 2011, doutorado, que foi em 2015, pós-doutorado, que foram 2 doutorados nessa área. E eu fui um dos que apresentou um dos trabalhos que popularizou o procedimento. Então esse trabalho meu foi publicado em 2012 na British Journal of Surgery, que é uma das principais revistas do mundo da área. Ele foi inclusive matéria da capa da revista, é uma revista científica. Então isso foi 2012. Em 2015 saíram outras publicações e eu recebi um prêmio nos Estados Unidos sobre o procedimento, também de lipoenxertia. E inclusive já tem discussões aqui mostrando até meus casos com outros cirurgiões plásticos também relacionado à lipoenxertia nas mamas. Esse reconhecimento veio ainda, lá nos Estados Unidos também concedi essa entrevista lá no Congresso Americano de Cirurgia Plástica, exatamente falando sobre a técnica de lipoenxertia nas mamas, tanto para melhorar a estética como também para fatores reconstrutivos. Esse seria o assunto desse vídeo. Se surgirem outras dúvidas a respeito desse procedimento, pode perguntar que terei o maior prazer em responder. Se tiver sugestões de outros vídeos também para postagens futuras, também deixa aqui embaixo suas sugestões e nos vemos em breve.